Sabe aquelas histórias de missões que parecem simplesmente impossíveis? Pois é, a lenda de Jazão e os Argonautas é exatamente uma dessas. O objetivo? Recuperar o famoso Velocino de Ouro. Mas essa jornada vai muito além da coragem. Ela é sobre encarar o que parece intransponível e sobre como, às vezes, a ajuda vem de onde menos se espera. Aves infernais. A história já começa assim, com esse grito. A gente já cai direto no meio da ação. Jazão, o nosso herói, líder dos Argonautas, tá de cara com uma ameaça mortal, e isso bem na véspera de chegar ao destino final. É um momento de puro caos. Imagina só a cena. Eles estão na Ilha de Marte. É a última parada antes de Cólquida, o lugar onde o Velocino de Ouro está escondido. Mas conforme o navio se aproxima, uma nuvem escura e sinistra sobe aos céus. Não é uma tempestade. São pássaros gigantes vindo na direção deles. A primeira grande batalha está prestes a começar. E olha, não estamos falando de aves comuns, nem um pouco. Pensa em monstros do tamanho de um grifo com um corpo de leão. E o pior de tudo? A habilidade letal deles. Eles conseguiam atirar as próprias penas como se fossem flechas, uma verdadeira chuva de morte vinda de cima. E aí, o perigo deixa de ser só uma ameaça e vira uma tragédia bem real. Tifes, o piloto super habilidoso que guiou eles por mares perigosos, é a primeira vítima. Uma única pena-flecha o atinge e ele cai, morto na mesma hora. A missão sofre a sua primeira grande perda e o peso da jornada fica, de repente, muito maior. No meio daquele pânico, daquele caos todo, Jazão tem um estalo. A ideia é fazer um barulho ensurdecedor. Os argonautas começam a bater as lanças nos escudos com toda a força. Essa tática, junto com a rota de fuga que o Tifes conseguiu traçar nos seus últimos segundos de vida, funciona. As aves se afastam e o navio consegue escapar. Uma vitória, sim, mas com um gosto bem amargo. Ok, o primeiro grande obstáculo foi superado. Agora, a jornada entra numa nova fase. Eles finalmente chegam em Cólquida e Jazão vai até o rei Eetes para pedir o Velocino de Ouro. Só que agora, a ameaça não tem mais garras e penas. Ela vem em forma de palavras e mentiras. E a resposta do rei Eetes é, no mínimo, surpreendente. Ele diz que entrega o Velocino sim, mas com uma condição. Uma pequena prova de valor. Para Jazão e seus homens, que já passaram por tanta coisa, isso só até é justo. Mas, claro, tinha uma armadilha enorme por trás dessa gentileza toda. E é aqui que a gente vê a crueldade do rei. Porque uma coisa é dizer, vai lá e ara um campo. Outra, completamente diferente, era o que isso significava de verdade. Arar o campo era domar 2 touros gigantes que cuspiam fogo. E semear a terra era plantar dentes de dragão que simplesmente brotavam do chão como um exército de guerreiros prontos para matar. Não era um teste, era uma sentença de morte. Diante de um desafio literalmente impossível, surge uma ajuda totalmente inesperada. Uma pessoa que vai mudar não só o destino do Jazão, mas da missão inteira, Medeia, a filha do próprio rei. Mas por que ela faria isso? Trairia o próprio pai para ajudar um estrangeiro? A motivação dela é uma paixão avassaladora. Medeia, que era uma feiticeira poderosíssima, bate o olho em Jazão e se apaixona na hora. O que a move não é um cálculo político, é pura emoção. E a Medeia não dá só uma dica, não. Ela entrega um plano de batalha completo, um verdadeiro guia de sobrevivência. Ela instrui o Jazão em cada passo, desde fazer rituais para a deusa Hécate, até a tática de jogar uma pedra no meio dos soldados para eles brigarem entre si. Basicamente, ela é a estrategista por trás de tudo. Com o plano da Medeia na cabeça, Jazão entra na arena. A multidão tá lá, em peso, mas ninguém tá torcendo por ele. Pelo contrário, estão todos esperando para ver o estrangeiro ser massacrado. E para já dar o tom do espetáculo, antes mesmo do Jazão começar, os touros de fogo são soltos e já matam 2 homens. Um é pisoteado até a morte, o outro queimado vivo. A brutalidade da cena deixa claro o que tá por vir. E a reação do público é de arrepiar. Gritos de comemoração ecoam pela arena. Para eles, aquilo não é uma tragédia, é entretenimento puro. Uma sede de sangue coletiva, todo mundo ansioso pela próxima morte. E então, acontece o momento da virada. Um dos touros ataca Jazão com uma rajada de fogo. A multidão vai ao delírio, achando que é o fim. Mas, quando as chamas se apagam, Jazão tá lá, de pé, sem um arranhão. O feitiço da Medeia funcionou. O espanto é tanto que silencia todo mundo, até as feras.
A partir daí, Jazão executa o plano da Medeia à risca. Ele domina os touros, ara o campo e semeia os dentes de dragão. E quando o exército de esqueletos brota da terra, ele joga a pedra bem no meio deles. A confusão é tanta que eles começam a lutar e se destruir. A tarefa impossível foi cumprida. Mas é claro que o rei Etis não ia cumprir a palavra dele. Mesmo depois dessa vitória inacreditável, ele se recusa a entregar o Velocino. Em vez disso, ele manda Jazão sozinho para um bosque escuro, sabendo muito bem que um último e terrível guardião o esperava lá. A missão está quase no fim. Jazão entra nesse bosque sagrado e lá está o Velocino de ouro, brilhando pendurado numa árvore. O ar é pesado, um silêncio ameaçador toma conta do lugar. O prêmio está logo ali, ao alcance. Mas é óbvio que não estaria desprotegido. O guardião final se revela. E é um dragão. Um dragão colossal, acorrentado perto da árvore. E o detalhe mais assustador, ele nunca dorme. Seu único propósito na vida é proteger aquele tesouro. Essa é a última barreira entre Jazão e seu objetivo. E mais uma vez, quando tudo parece perdido, Medeia surge das sombras. Jazão tinha pedido para ela ficar para trás, mas ela desobedeceu. E ainda bem, porque ela trouxe a solução final, uma poção mágica capaz de fazer até um monstro que nunca dorme sentir sono. A batalha final é um trabalho de equipe perfeito. Enquanto o dragão se distrai, Jazão corre e pega o Velocino. Medeia joga a poção e o monstro começa a ficar sonolento. É a brecha que Jazão precisava. Ele ataca. Mas mesmo morrendo, a fera ainda tem força para esmagar o escudo do herói. E com o dragão morto e o tesouro nas mãos, a missão finalmente está completa. Contra todas as probabilidades, contra touros de fogo, exércitos saídos da terra e um dragão que não dorme, Jazão triunfou. O Velocino de ouro é dele. O fim dessa jornada, na verdade, marca um novo começo. Medeia, que arriscou absolutamente tudo, abandonou o próprio reino, a própria família e sobe no navio com Jazão. Ela parte para uma nova vida ao lado do homem que ela salvou tantas vezes. E essa história toda deixa uma pulga atrás da orelha, não acha? A vitória de Jazão é inegável, ele conseguiu o que queria. Mas ela dependeu, do começo ao fim, da magia e da estratégia da Medeia. Isso faz a gente se perguntar, onde é que está o heroísmo nessa história? Se todas as ferramentas para a vitória foram dadas por outra pessoa, o simples ato de usá-las já define um herói? Fica aí a reflexão.